TV Shalom apresenta. A paz do Senhor amado, aqui quem vos fala é o pregador Ariel Pena. Acabamos de pregar no 11º Congresso da Assembleia de Deus de Salvador. Espero que você seja edificado por essa mensagem. Entenda uma coisa: o valor não está no tamanho do peixe, mas o valor que ele tem quando ele abre a sua boca. Deus está levantando uma geração de peixes pequenos com valores. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Deixe a sua like, que Deus os abençoe. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, que diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era um dia dos pães asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Glória a Deus. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. E resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Versículo de número 24 para encerrar. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória seja dada ao nosso Deus. Amados, me chama a atenção esse texto, pois vai tratar-se de um homem que na Bíblia Sagrada ele é muito lembrado. E me chama a atenção muito a história dele, e eu falo de Pedro, porque quando paramos para olhar a trajetória de Pedro, cada um risca Pedro de uma maneira. Tem pessoas que falam que Pedro é precipitado. Tem pessoas que dizem que Pedro é imaturo. Mas o que me chama a atenção na vida de Pedro é as qualidades também que esse homem carrega. Pedro é um homem que a sua forma de ser transparece algo que coloca ele como um imaturo. Só que toda vez que eu vejo Pedro questionando a Cristo, eu vejo Pedro questionando não para confrontar, mas sim para aprender, mas sim para amadurecer. E os questionamentos de Pedro são sempre cruciais. E toda vez que Jesus, ele saltava uma pergunta, Pedro sempre era o primeiro a tomar a palavra. E em uma dessas vezes, Jesus pergunta aos seus discípulos: o que é que andam falando de mim? Pedro se levanta e diz:
Uns diz que o Senhor é Elias, outros diz que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. O que me chama a atenção é essa atitude de Pedro, que ele sempre está disposto a aprender. E Jesus vê essa qualidade em Pedro, e vê que Pedro tem por características liderar. E quando você olha a trajetória de Pedro, você vê que Cristo o preparou para liderar. Mas o que eu acho mais lindo é sempre o começo da trajetória de um homem. Porque quando você ler o Evangelho de Mateus e de Marcos, os 4 evangelhos vão citar a chamada de Pedro. Mas você perceba comigo que o Evangelho de Mateus e de Marcos vai citar a chamada de Pedro da mesma maneira. Jesus está vindo, olha para homens pescando, se dirige diretamente a Pedro e faz uma proposta: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Me chama muito a atenção essa proposta de Cristo, porque quando eu olho para Pedro em sua essência, iremos ver um homem que pesca peixe. E nós sabemos, você há de conver comigo e de concordar comigo, que todo pescador de peixe, ele não pesca um peixe para criar, ele pesca um peixe para matar. Então você há de concordar que toda vez que Pedro saía da sua casa, no conforto do seu lar e da sua família, em busca do seu ganha-pão, a conduta de Pedro era pegar o seu barco, chamar os seus funcionários e falar: vamos ao alto mar. Eles pescavam um peixe. E qual é o propósito de um pescador pescar um peixe? Ele pesca, mata e vende. Jesus, quando olha para Pedro, fala: Pedro, eu conheço bem a sua conduta. Você pesca, você mata e você vende. Mas eu tenho uma proposta para você. Eu vou inverter o que você tem vivido até hoje. Porque quando você coloca a mão, gera morte. E aonde tem morte, tem tristeza. E aonde tem morte, tem lágrimas. E aonde tem morte, tem derrota. Mas você vai perceber a proposta de Cristo quando Paulo vai escrever lá na frente, dizendo que nós estávamos mortos em nossos próprios pecados. Então a proposta que Cristo faz é: você colocava a mão, gerava morte. Mas a partir de hoje, quando você colocar a mão, vai gerar vida. Oh glória! Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, eu tenho uma proposta para você. Qual é? A partir do momento que você colocar a mão, vai gerar vida. A partir do momento que você colocar a mão, as coisas vão começar a dar certo. Isso é uma palavra profética. Deus me trouxe aqui para te dizer: está chegando um tempo novo. Coloca a mão que vai dar certo. Coloca a mão que vai para frente. Tem alguém que acredita nessa palavra? Jesus está dizendo: a partir de hoje as coisas vão mudar. Coloca a mão. Acredita nesse projeto. Mas perceba uma coisa: é os 4 evangelhos que vão citar essa chamada. O evangelho de Lucas, quando Jesus encontra Pedro, a Bíblia vai dizer que tinha uma multidão cercando Jesus. Jesus chega para Pedro e fala: me presta o teu barco. Pedro fala: pode usar, mestre. Mas sabe o que é que eu acho lindo, que eu estava lendo de manhã? É que quando Jesus chega na vida de Pedro, está dando tudo errado. Mas eu achei lindo ele lavar a rede. Mas só que meditando hoje, sabe o que eu percebi? Que Pedro estava fora do barco. A vida de Pedro, para Pedro, já tinha acabado ali. Porque a pescaria pagava as contas. A pescaria levava o alimento.
E a trajetória dele, todo mundo conhecia ele como um pescador. Então o legado dele está no mar. Mas pelo fato de não ter dado certo, ele abandona o barco. Jesus veio a essa situação e fala: Pedro, tu abandonou o barco? Fica tranquilo, eu já estou entrando. E outra, estou te levando de volta para o barco. Oh glória! Quando se fala em mar, se fala em campo. Quando se fala em peixe, se fala em almas. Você está entendendo essa palavra? Você abriu mão do barco, mas Jesus veio hoje te dizer: você vai voltar para o barco. Você vai voltar. Não abra mão do barco, olha aqui. Mas sabe o que é interessante? É que Pedro está lavando umas redes. E eu falei: mestre, o talento de um carpinteiro, ele desenvolve através da madeira, através do serrote. Mas o talento de Pedro é essa rede. Quem olha para Pedro fala: Pedro, tu é um talentoso com essa rede. Só que a pescaria não deu certo. Pedro está frustrado. Jesus chega para Pedro e faz uma proposta: Pedro, vem cá, eu preciso do seu barco. Só que a atitude de Pedro, quando as coisas não estão dando certo, é que me chama a atenção. Porque a nossa atitude, em momentos de adversidade, é abrir mão. Sabe do quê? Do nosso talento. Mas Pedro, a pescaria não deu certo. Mas sabe o que eu acho lindo? Pedro lavando as redes. Você entendeu aí, Armando? A pescaria não deu certo, mas Pedro está lavando as redes. Quem olha para Pedro fala: abre mão desse negócio de pescaria, já não é mais para você, o seu tempo de pescar já passou. Mas Pedro, lavando a rede, está declarando para o mundo, dizendo: ainda que a pescaria não esteja indo bem, eu não abro mão do meu talento. Oh glória! Ainda que as coisas não estejam ao meu favor, eu não abro mão do meu talento. Eu sou o primeiro, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Por mais que não dê certo, eu não abro mão. Olha aqui, sabe o que eu acho lindo? É no Evangelho de João, que Pedro está frustrado, a pescaria não deu certo. Pedro está pensando nas contas. Mas a notícia que chega para ele é boa. André chega para ele correndo ofegante e fala: Pedro, encontramos o Messias. Sabe o que é interessante? É que algumas pessoas têm Pedro como um homem ignorante. Mas quando lemos 1 e 2 Pedro, vamos ler que Pedro é um dos que mais cita o Velho Testamento. Então Pedro entendia da Torá. Pedro sabia que ele estava debaixo de uma promessa. Qual essa? Que o Messias viria para restaurar o reino. Então qual é a mente de Pedro? A pescaria não deu certo. A notícia chega qual? O Messias chegou. Pedro sabe o que faz? Larga tudo e vai atrás de Cristo. Isso eu acho lindo, porque Pedro não liga para a pescaria. Pedro liga para a promessa que ele está debaixo. Oh glória! Por mais que a pescaria não esteja indo bem, eu ainda estou debaixo de uma promessa. Sabe o que é interessante? É a vida de Abraão. Que chegam para Abraão, fala: Abraão. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, eu farei de ti um pai de multidões. Só que quem olha para o estado de Abraão naquele momento, falava: Abraão, cadê seus filhos? Vai ficar tudo para Eliezer? Abraão olha para a promessa e fala: Senhor,
eu estou debaixo de uma promessa. Quem olha para Abraão sabe o que fazia? Edneia zombava de Abraão, porque falava: Abraão, você trabalhou tanto, mas é outros que vão herdar o seu trabalho. Cadê essa promessa que não cumpre? Parece que eu vejo Abraão se trancando no quarto, enquanto está todo mundo zombando, está Deus do céu olhando e vendo a aflição de Abraão, enquanto está o povo zombando, dizendo: Abraão, vão herdar a sua terra. Parece que eu vejo Deus do céu dizendo: envia o anjo para Abraão e fala para ele que eu estou visitando ele. Oh glória, você não entendeu? Mas eu vou falar. Quem está pensando que a promessa não vai acontecer, vai se arrepender. Deus está te visitando. Olha aqui para mim. A vida de Pedro, como eu já disse, ele foi preparado para liderar. E você há de concordar comigo que todo líder, ele precisa passar por um processo aonde ele vai aprender. Porque não tem como você ensinar o que você nunca passou. E quando Jesus encontra um momento crucial, Jesus fala: eu conheço a natureza de Pedro, e eu preciso ensinar a Pedro sobre valores. Você vai perceber que lá na frente, Jesus vai fazer de novo, quando Pedro está no telhado orando, e Deus manda muitos animais. Ele olha para os animais e fala: eu nunca comi coisa imunda. O céu brada dizendo: não diga aquilo que é impuro, que eu já purifiquei. Então você perceba que Cristo sempre quis ensinar a Pedro sobre valores. Mas uma das vezes foi em Mateus capítulo 17, quando os cobradores de impostos chegam para Pedro e falam: vem cá, vocês, seu mestre, vocês dão tributo? É lícito para vocês dar tributo? Pedro fala assim, vai até Jesus. A Bíblia vai dizer, Jesus ia antecipando, fala com Pedro: Pedro, vá até o alto mar e pegue uma moeda, e dessa moeda vai pagar o meu tributo e o seu tributo. Mas sabe o que é que eu acho interessante, como eu já disse? É que dentro dessa palavra, Deus vai ensinar a Pedro sobre valores. De que maneira? A mentalidade de Pedro no meio do caminho, imagino eu, é que ele está indo e está pensando: ele agora vai provar para esses cobradores de imposto que ele é filho de Deus. E ele ainda cita uma palavra. Ele vai falar do peixe que engoliu o profeta Jonas. Ele vai falar: você vai ver agora um peixe que vai aparecer aqui em Jerusalém. Todo mundo fica na expectativa, porque está todo mundo pensando que do mar vai brotar um peixe grande. Só que quando Pedro chega na beira do mar, com os dois soldados, a Bíblia Sagrada vai dizer que aparece um peixe pequeno, e dentro desse peixe tinha uma moeda. Glória a Deus. Você entendeu a lição que Cristo quis dar a Pedro? Que ele estava pensando, Edneia, vai aparecer um peixe grande, porque ele é filho de Deus, e Deus usa peixe grande. Mas Jesus falou: eu vou descer na terra para quebrar esse protocolo, porque o mesmo Deus que usa peixe grande, também usa peixe pequeno. Abra a boca para adorar a Ele aí, vai. Deus ainda usa peixe pequeno. Você quer ver uma coisa? Jesus está no meio do deserto. Jesus olha para seus discípulos
e fala: esse povo está com fome, dá de comer a eles. Eles olham para Cristo e falam: não temos pão. E você concorda comigo que toda vez que se fala de pão na Bíblia, quer falar da palavra. Jesus vai dizer que Ele é o pão da vida. Capítulo 1 de João: o verbo se fez carne. Então você entende que Jesus estava falando da palavra. Só que o que entra na minha cabeça e me deixa confuso, sabe o que é? É que no momento de escassez, naquela época, quem era conhecido era Pedro, era Tiago, era João, era André. Mas no momento que o povo estava com fome, ninguém tinha para dar. Há-se um silêncio ensurdecedor. Todo mundo fica paralisado, porque Jesus multiplica, Jesus não é mágico. E está todo mundo apreensivo, falando qual vai ser o sermão dele agora. O que é que ele vai falar agora? Qual é o discurso dele agora? Nós não temos pão. Eu já disse, quem tinha mídia naquela época era Pedro, era André, eram os 12. Mas no momento de escassez, todos que são grandes não tem pão para alimentar o povo. Há-se um silêncio no meio da multidão. André rasga aquela multidão e fala: mestre, eu posso falar? Jesus fala: fala, André. Mestre, tem um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Talvez alguém pergunta: qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Eu não sei, mas eu sei que ele tem pão. Oh glória! Ele já viajou para onde? Para onde ele já viajou? Eu não sei, mas eu sei que ele tem pão. Aleluia! Ele é conhecido aonde? Aonde ele é conhecido? Eu não sei, mas eu sei que no momento de escassez, Deus vai levantar menino. Quem olha tem um prognóstico dele. Sabe o que é que fala? É um menino. Não é assim? Quando alguém quer desfazer do outro, fala o quê? Ali é um crente menino. Não, ali é menino. Mas eu olho para esse texto e eu acho interessante. Que é os meninos que estão tendo pão para dar ao povo. Que é os meninos que estão sendo levantados para alimentar o povo. Que é os meninos que em uma geração faminta ainda ouve a voz de Deus. Você quer ver uma coisa? E eu vou dizer. Samuel está crescendo em um ambiente corrompido. Naquela época quem era conhecido era Ofni e Finéias. Eles estão corrompidos. Só que eu acho interessante é que quando eles são descritos como sacerdotes, alto escalão, a Bíblia vai dizer: e o menino Samuel crescia perante o Senhor. Quando Deus desce para falar, Deus desce para falar com o menino. Oh glória! Está todo mundo pensando: quem é que Deus vai levantar? É da casa de Eli? Não, Deus está levantando é o menino. É visto como menino, mas ainda ouve a voz de Deus. Eu prefiro ser um menino que ouve a voz de Deus do que ser um sacerdote corrompido. Oh glória! Eu prefiro estar no anonimato e ainda ter contato com o céu. Olha aqui para mim.
A Bíblia diz que Pedro vai viver a sua trajetória. Só que Pedro, no final, ele nega. E perceba algo comigo, que Cristo fala que ainda que cante o galo, você me negará 3 vezes. Pedro nega a Cristo. No capítulo 21, Cristo já ressuscitou. Cristo vai para a beira do mar. Estando ele na beira do mar, a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus dá um grito: vós tem de comer. A Bíblia que vai dizer que João ouve a voz do mestre e fala com Pedro: Pedro, é o mestre. Só que você lendo, você vai ver que a Bíblia vai dizer que Pedro estava nu. E quando se fala em nu, um homem nu, eu posso lembrar facilmente de Adão. Assim que Adão peca, a Bíblia vai dizer que ele, olhando para si, vê que está nu. Ali você vê que há uma separação entre Adão e o céu. Jesus, quando chega para Pedro, Pedro já está longe de Cristo. Já está longe. E um sinal disso, e eu digo com toda a propriedade, é que Cristo tinha chamado ele para pescar almas, e ele volta a pescar peixe. Perceba que ele volta a fazer o que fazia antes. Só que Cristo está na beira do mar. Em alguns textos dizem brasas, mas em outros diz que Cristo fez uma fogueira. Aí eu fico pensando que Pedro se joga em alto mar. E quem se joga em alto mar nunca vai sair pegando fogo. A lógica é, vai sair do mar frio. Além de estar afastado, a frieza pegou Pedro. Mas eu olho Jesus de contramão falando: eu já sei que você vai sair dessa situação frio, mas eu já preparei um altar para te incendiar de novo, oh glória. É por isso que Levítico 6,13 vai dizer: e o fogo arderá no altar e não se apagará. É Jesus dizendo: eu vim te incendiar e você não vai parar mais. Olha aqui. Mas você vai perceber dentro desse texto que na primeira pescaria, diácono Teófilo, a Bíblia vai dizer que Pedro pesca muitos peixes. Só que é tanto peixe que tem peixe grande e pequeno. E dentro dessa pescaria, a Bíblia vai dizer que a rede se rompe e vão muitos peixes embora. Só que o que eu acho lindo é que na segunda pescaria, Jesus fala com Pedro: lança a rede à direita. Pedro lança novamente. Quando Pedro lança, eu acho lindo que o texto vai dizer que Pedro pescou peixes grandes, 137 peixes. Isso ficou meio confuso na minha cabeça, porque eu percebi algo, que na primeira pescaria, Pedro pescou, só que a rede se rompeu e peixes pequenos foram embora. Parece que Jesus reservou outro momento para falar com Pedro: Pedro, pesca de novo, porque o que você perdeu lá atrás foi pequeno, mas eu já tenho preparado coisas grandes para você. Oh glória! Não se limite no que você perdeu no seu passado. Deus está preparando coisas grandes para você. E se tem alguém que recebe, joga a mão direita para cima, fecha ela lá e dá um glória para Deus. Olha aqui, você vai ver
que Jesus vai usar algo muito lindo para falar com Pedro, e é por isso que eu amo esse Jesus. Porque Pedro nega 3 vezes. E alguns historiadores vão dizer dessa passagem que aqui simboliza o momento de Pedro como tabernáculo e o contato que ele tinha com o tabernáculo. Porque você irá de concordar comigo que o tabernáculo é pátio santo e santo dos santos. Quando Pedro nega lá atrás, ele está no santo dos santos. Ele nega de novo, ele vai para o santo. Quando ele nega novamente, ele passa a viver uma vida de pátio. Só que Jesus olha o momento dele e vai até ele de novo e faz 3 perguntas. A cada pergunta que Jesus fazia, Jesus falava com Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro começava, dava um passo, estava no pátio, ia para o santo. Jesus falava: Pedro, tu me ama? Pedro dava outro passo e ia para o santo dos santos. Oh glória, eu não sei se você entendeu, mas eu vim aqui para te dizer: você vai voltar para o lugar sagrado. Tem pessoas que estavam vivendo uma vida de pátio, e Deus está dizendo: eu quero você de novo no santo dos santos. Essa vida de pátio não tem contato. E sabe o que é que eu acho interessante? É que a vida de pátio, quem está no pátio vê alguém adorar, mas não adora. Vê alguém dar glória, mas não dá glória. A vida de pátio é assim. Para ele só o que vale é o sacrifício dos outros. Eu só estou ali para observar. Mas quem tem contato com o santo dos santos, adora, 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 adora. Deixa de viver essa vida de pátio. Deus está querendo te levar para o lugar sagrado de novo. Olha aqui para mim. Isso serve para reatar a chamada de Pedro. Pedro volta a viver o seu ministério. A igreja começa a crescer, começa a ser perseguida. Os sacerdotes bolam um plano, chama Herodes e fala: Herodes, está crescendo, vamos parar. E qual é o plano? Vamos matar as lideranças. Começa por Tiago, mata Tiago. Aí a Bíblia vai dizer, e isso me deixa triste, que está escrito: e Herodes, vendo que isso agradara aos judeus, mandou também prender a Pedro. Pedro sendo um judeu, Tiago sendo um judeu, e os judeus se alegrando da morte de judeu. O que me deixa confuso é isso. É que eu não entendo o judeu se alegrar porque o outro está morrendo. E a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor desce. Mas deixa eu te dizer algo. O anjo do Senhor, perceba que há 2 classes. Anjo é aquele que traz o recado. Só que quando se fala na Bíblia o anjo, é teofania, que quer dizer aparições de Deus como anjo. Porque o anjo que desce para Isabel é Gabriel. O anjo que desce para Maria é Gabriel. E a função dele é trazer recado. Só que quando o anjo do Senhor desce, é o próprio Deus em forma de anjo. Sabe por quê? Porque Herodes, quando tira o cinto de Pedro, o cinto, ele é sempre citado como uma armadura de um soldado. É por isso que Paulo, quando vai falar das armaduras espirituais, ele vai falar sobre o cinto. E você perceba comigo,
que o plano de Herodes é matar um soldado do exército de Cristo. Quem está olhando para ele, está dizendo, nada, ele vai enviar um anjo, ou um soldado, para livrar Pedro. Mas sabe o que é que eu acho lindo? É que isso acontece de forma humana, porque toda vez que um homem tenta prender um soldado de Cristo, não é soldado que desce para assaltar soldado, mas é o general que desce para dizer, o soldado é meu, o soldado é meu. Não é soldado que vai te libertar, é o general da glória que vai descer. Aí você entende porque quem está do seu lado não te ajuda, porque quem te conhece não estende a mão. É Deus dizendo, dessa prova quem vai te livrar sou eu. Olha aqui, o anjo fala com Pedro, calça a sandália. Eu falei, Senhor, a sandália de Pedro, ela não estava do lado de Pedro, ele estava num depósito, porque eles faziam isso, tirava a túnica, tirava a sandália e colocava em um depósito. Mas sabe o que o texto vai dizer? Que o anjo chega até Pedro e fala, calça as tuas sandálias. Eu não entendi isso direito no momento, mas depois eu raciocinei, que como é que o anjo ia chegar no depósito e ia achar a sandália certinha de Pedro, e ia chegar perante ele e falar, calça as suas sandálias. Sabe o que é isso? É Deus dizendo, tudo que o diabo tenta levar de você, eu trago de volta. Oh glória! Tudo que o diabo tenta levar de você, fica tranquilo, sou eu Deus da restituição. O anjo fala com Pedro, coloca a sua capa. Prepara o louvor, Edneia. Coloca a sua capa. Quando fala de capa, alguns teólogos vão dizer, e eu respeito isso, que capa quer dizer autoridade. Só que eu lendo a Bíblia Sagrada, Deus vai totalmente de contramão a isso. E foi um texto que eu pedi uma explicação de Deus. Deus falou comigo de forma mansa e simples. 1 Reis, capítulo 19, verso 19. Eu falei dessa história, eu conheço. Elias e Eliseu. Só que perceba que Elias vai até Eliseu, e a atitude de Eliseu no momento é lavrando a terra com os bois. Só que o único sinal que Deus dá, confirmando a chamada de Eliseu, era Elias jogando a capa sobre ele. Elias joga a capa, Eliseu entende o chamado de Deus. Aí você vai entender, quando Herodes toma a capa de Pedro, ele está dizendo, acabou o seu chamado, está acabado para você, não tem mais jeito para você. Só que eu vejo Deus dizendo, fica tranquilo Pedro, eu já estou devolvendo o teu chamado, oh glória. É por isso que eu acho lindo, sabe o que? Quando Paulo está na prisão, Paulo fala, eu já estou posto para morrer, Timóteo. Timóteo fala assim, Paulo, e o que é que você deseja? Paulo fala, Timóteo, traga minhas cartas. Timóteo fala, eu vou levar. Traga os meus pergaminhos. Timóteo fala, eu vou levar. Aí parece que Paulo fala, eu só tenho o último pedido. Timóteo fala, fala Paulo, que eu vou fazer. Paulo fala com ele, traga de volta a minha capa. Quem olha essa atitude não entende, mas Paulo está declarando para o mundo, ainda que eu esteja para morrer, eu não abro mão do meu chamado, oh glória. Por mais que me persigam, eu não abro mão do meu chamado. Pedro sai da prisão,
Aí a Bíblia vai dizer que Pedro, quando sai da prisão, ele pensa que estava em um sonho. Ele se desperta e fala: Deus me livrou. E não aconteceu aquilo que os judeus esperavam. O que é que os judeus esperavam? Que a vida de Pedro acabasse naquele cárcere. Eles estavam achando: está acabado para Pedro, está acabado ali. Só que eles se esqueceram que no versículo de número 5, a Bíblia vai dizer: e a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. É por isso que Paulo vai escrever em Efésios capítulo 4, versículo de número 13: e por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. E Jesus completa dizendo: e a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Você entendeu? Olha aqui, prometo que já encerro. Vem cá, Edneia. A Bíblia vai dizer que Pedro vai para a prisão, sai da prisão, vai para a casa de João Marcos, dá a notícia e vai embora. Só que quando ele vai embora, a Bíblia Sagrada vai dizer que Herodes tenta oprimir os reis. O país dele dependia da economia romana. Só que o que eu acho interessante é que Herodes coloca a sua roupa, senta no trono, e a Bíblia vai dizer que o povo começa a dar glória a Deus, começa a dar glória a Herodes, como se fosse para Deus. Naquele exato momento, Herodes estava tomando e usurpando da glória de Deus. A Bíblia é linda, e a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor fere a Herodes, e ele é comido de bicho. Quando ele é comido de bicho, ele morre. E aí o versículo 24 vai estar escrito: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Perceba que é algo separado, porque perceba que crescimento é diferente de multiplicação. Porque crescimento é você construir, multiplicação é você plantar. O propósito de Herodes, quando se reuniu com a igreja, era: eu vou acabar com o crescimento dela. Mas parece que Deus fala: tudo aquilo que tem impedido o meu crescimento, eu já estou enviando anjo, e tudo que é empecilho vai sair da sua vida, oh glória, e você vai voltar a crescer de novo. Tem alguém que recebe essa palavra? Tem alguém que recebe essa palavra? Você vai voltar a crescer de novo. Olha aqui, e já encerro. E a Bíblia diz: crescia e se multiplicava. Em momentos de aflição, todo mundo para de plantar. Em momentos de aflição, ninguém quer mais saber dos frutos. O propósito de Herodes é: a igreja está crescendo. E qual é o crescimento da igreja? É almas se rendendo diante do altar. O propósito de Herodes é: eu vou parar a multiplicação. Mas sabe o que eu acho que é lindo?
é que quem Deus chamou para multiplicar, passa até por um momento difícil, mas Deus sempre toma cabo de fazer voltar a dar frutos, oh glória. Tudo que tem impedido de você dar frutos, Deus está dizendo, o anjo já está visitando essa causa, e você vai voltar a dar frutos. Você fica de pé comigo? Você pode ficar de pé? Sabe o que é que eu acho interessante? É que nós somos vistos como árvores. E aqui está falando de multiplicação. É sobre plantação. E quem olha para o momento atual de uma árvore, quando ela não está bem, Vanessa, sabe o que é que diz? Está um toco. Eu não estou vendo frutos. Não está indo para lugar nenhum. Só que ele se esquece que Jó, no momento de dificuldade, no momento em que todos deram as costas para Jó, Jó estava sozinho, abandonado e desprezado. E liberou palavras lindas, dizendo: ainda há esperança. Ainda há esperança. Olha para ele e fala: está um toco, mas o céu está dizendo: ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Oh glória, Jesus está dizendo: te cortaram, não arrancaram. Há uma diferença de quem corta e de quem arranca. Quem arranca não cresce mais, mas quando corta, o céu dá o crescimento. Glória a Deus. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Yeshua, Yeshua,
o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Fale para ele, Yeshua. Quero ver a igreja. Pode ser melhor para enxergar. Pode ser melhor. Diga a ele. Yeshua.